E aí, pessoal, beleza? Eu sou David Varelo, esse aqui é o podcast Desculpa o Atraso. E no episódio de hoje eu vou começar com uma diretora de arte. Sim, Tamara Maura já tá aqui comigo. E aí, Tamara, tudo bem? E aí, David, tudo certo? Tudo perfeito. A gente já se conhece, né, há muito tempo. Eu acho que a sua história é muito, muito, muito bacana. As pessoas vão gostar muito de conhecê-la também, tá bom? Mas, antes de eu começar a falar contigo, deixa eu dar um recadinho pro pessoal, volto daqui a pouco. Algumas pessoas me perguntaram se é difícil e caro fazer podcast, e sempre falo que não. Você precisa de uma ideia bacana, um computador, um microfone e um distribuidor que vai fazer com que seu programa fique em várias plataformas como Spotify, Apple Podcasts e vários agregadores de podcasts. Eu uso o Anchor como distribuidor, já que é intuitivo, robusto e o melhor de tudo, de graça. Ele ainda te ajuda na gravação e edição do áudio, é bem prático, rápido e ainda faz com que você ganhe dinheiro com podcast. É isso mesmo, ele te paga para usar. Perfeito, né? Baixe o aplicativo do Anchor gratuitamente ou acesse anchor.fm e comece hoje mesmo. Então, pessoal, se você quiser mais informações também sobre isso, você pode acessar o site desculpapodcast.com.br, que lá você vai ter várias informações sobre os links que a Tamara vai falar aqui, que eu vou facilitar para você poder ir lá no site, clicar e acessar as coisas e tal. E também tem informações de onde você consegue ouvir o podcast. Se por acaso você estiver ouvindo em uma plataforma que você não gosta, no site você vai ver várias plataformas e vai poder encontrar a melhor para você. Beleza? Se a sua plataforma não tiver lá, me avisa que a gente dá um jeito. Show? Tamara, vem cá, se apresenta pro pessoal, fala um pouco sobre você, o que você faz. E aí, pessoal, tudo certo? Então, David, finalmente eu tô aqui, aceitei teu convite depois de dar muitas e muitas desculpas. Nossa, a pessoa com a E agenda muito, muito conturbada, pessoal, você não tem noção. não é isso não, é porque eu sou tímida mesmo. Inclusive, eu já recusei alguns convites para bater papo com algumas turmas de universidades e tal, por causa da minha timidez. Mas isso aqui já é um grande primeiro passo para mim, né? Parece até que eu tô sendo filmada, de tão nervosa que eu fico. Mas eu fico muito feliz em participar, ainda mais sendo um projeto tão legal de um amigo, um querido amigo, inclusive saudades. Me apresentando um pouquinho, meu nome é Tamara, algumas pessoas me chamam de Maura, outras de Tantan, outras de Tamis, os apelidos carinhosos que eu ganhei ao longo da vida, né? Eu sou diretora de arte, mas eu fui caminhando mais pro lado do design gráfico, que é uma parada que eu realmente me identifico mais e tenho prazer em fazer. Inclusive, a Tamara tem um carinho especial pelo podcast, né? Porque você conhece muito bem a marca do podcast. Pois é, eu ajudei a dar um tapa nessa marca, que a ideia inicial já veio de ti, né, David? Sim. E eu dei uma cara, uma identidade, né? Dei um jeitinho mais carinhoso, porque tu conduz bem o podcast, mas o design deixa comigo, né? Que é melhor. Sim, sem sombra de tanto é que nas redes sociais é o Paulo Monteiro, que você já viu aqui em outro episódio, que me ajuda, né? Só faço o texto e tal. Eu sempre falava isso na faculdade. Eu faço o texto, vocês fazem o design, é isso. E fica tudo bem, fica tudo lindo. Exato. Cada um seu quadrado. Isso, cada um no seu quadrado. Me fala qual é a primeira lembrança de escola que você tem quando vem na sua mente. Escola é muito. Já puxando um pouquinho para minha profissão, né? Eu tenho uma lembrança muito forte que era ficar desenhando na aula, sabe? Fazia desenhos pra galera ficava me pedindo desenho, e as capas dos trabalhos. Nossa, aquela capa no papel almaço. Sim, sim, aquela. Eu nem não lembro, na verdade, o nome. Como é o nome daquela folha que era branquinha com. Eu acho que é papel Com as massa. linhas. É papel almaço, parece folha de caderno. É, isso. É papel almaço. Muito old school isso, cara. E então quer dizer que foi na escola já que você começou a se aproximar dessa área? Na verdade, voltando um pouquinho mais atrás, foi na minha infância, né? Que eu era aquela pessoa que, em vez de pedir brinquedo para minha mãe, para meu pai, eu pedia canetinha, lápis de cor, papel, caderno, porque eu amava, amava desenhar.
apesar de ter sido uma coisa que eu fui abandonando ao longo da vida, né? Fui largando mais a mão do papel e indo mais para a tecnologia. Então isso foi muito fácil para você escolher lá pelo segundo, terceiro ano que área você queria seguir? Sim, desde o começo eu pensava, na verdade, quando eu fui cursar a faculdade, antes de terminar o ensino médio, eu não tinha ainda o curso de design aqui, né, em Fortaleza. E eu queria ir para. O meu destino ia ser publicidade, porque era uma coisa que eu achava mais próximo do que eu imaginava seguir profissionalmente, né? E eu tive a sorte de, pouco tempo depois de ter terminado o ensino médio, abrir o curso de design. E foi logo de cara, um acerto, assim, um amor à primeira vista, na verdade, né? Porque eu não fui aquela pessoa que tinha dúvidas, ai meu Deus, para onde é que eu vou, o que é que eu vou fazer da minha vida. Eu já sabia que era isso, não sabia o nome disso muito bem definido, não tinha nada muito definido na minha mente, mas era o caminho criativo que eu queria seguir. Massa. Então, assim, você já chegou na faculdade, já chegou no curso com uma certa expectativa do que seria o curso, né? Você acha que essa expectativa, ela foi... O que aconteceu com ela? Ela foi superada? Você teve alguma frustração no curso? Como que foi? Eu acho, assim, que foi legal, foi muito importante, eu considero muito importante a minha formação, né? Porque na faculdade a gente aprende muita coisa técnica, sobre história, história da arte, design e tudo mais aprofundado, né? Não tanto, não tão aprofundado como a gente queria agora que a gente já tem uma noção maior das coisas, né? Mas eu considero uma etapa e uma fase muito importante da minha vida profissional, sem dúvidas. Massa. Você lembra como foi o teu primeiro dia na faculdade? Eu me senti totalmente perdida. Totalmente. Eu me sentia muito naqueles filmes americanos de adolescente, sabe? Quando a Lindsay Lohan vai comer no banheiro escondida em Meninas Malvadas. Sim. Me Inclusive, foi senti. a primeira vez que a gente se viu, não foi? Foi, né? Bem lembrado, Foi! bem lembrado. Foi o meu anfitrião na Facete. Foi, Saudades, Facete. totalmente sem querer, que você não sabia onde era tal sala, né? Acho que era uma coordenação. Eu tava procurando a coordenadora do design, na verdade. É, sim, sem dúvida. E daqui a pouco a gente vai se encontrar de novo, né? Porque a gente trabalhou junto algumas vezes, mas sem pular etapas. Conta pra mim, qual foi a tua primeira experiência profissional? Não na área, qual foi a tua primeira experiência, assim, no geral, da tua vida? Cara, minha primeira experiência foi de vendedora de loja de roupas. Muito bizarro, né? Nossa, e a Porque, timidez, como foi que tu fez isso? exatamente, nada contra a profissão, mas era o meu primeiro emprego, estava extremamente, assim, nervosa, né? E era uma coisa que eu queria encarar. Porra, eu preciso entrar na vida adulta, preciso do meu primeiro emprego, preciso conquistar minha independência financeira e meti as caras, assim, em fazer. E, obviamente, não foi bem sucedida por causa da minha timidez. Mas era no centrão, assim, eu acordava super cedo, encarava o centro da cidade, aquele calor, aquela quantidade de gente. Assim, bem antes do Covid existir, né? Aham. Aquela aglomeração gostosa do centro de Fortaleza. Você acha que essa experiência te ajudou em alguma coisa? Ela te ajuda em alguma coisa hoje? Eu acho que sim, porque de uma certa forma me destravou um pouco mais no quesito de lidar com pessoas, né? Que massa. E me conta qual foi a tua primeira experiência depois que você chegou na faculdade? Minha primeira experiência foi, se eu não me engano, no segundo semestre, eu consegui um estágio numa agência de comunicação, né, de publicidade. E lá era muito voltado à criação de materiais para lançamento imobiliário, sabe? Muito folder, muito book, muito panfleto, outdoor, essas coisas. Hum, E foi lá que eu aprendi pra caralho, aprendi pra caralho. Eu era estagiária, né? Pau pra toda a obra. Fazia foto, ia para as reuniões, criação até altas horas da noite e tive a sorte, inclusive, do meu primeiro emprego, né, na área do design, ser com uma pessoa que me ajudou tanto e teve muita paciência em ensinar, sabe?
porque não é todo mundo que tem essa paciência, né, dessa troca de sentar e explicar processos e tudo mais. E eu tive essa sorte de cruzar com pessoas que me ajudaram a crescer de pouquinho em pouquinho. Que massa. Como que foi para você conciliar essa primeira experiência de estágio e a faculdade? Foi difícil. Foi uma fase bem movimentada, né? Mas, inclusive, hoje, olhando para trás, porra, como é que a galera consegue, né? E tem gente que se desdobra muito mais aí. Tem gente que tem que sustentar uma família, né? Tem criança e tudo mais, e tem que dar Pois é, conta do exato, né? recado. Muita coisa. Mas deu para conciliar, sobrevivi. E assim, eu tinha o objetivo de conseguir esse emprego, esse estágio dentro da minha área para poder pagar minha faculdade, né? Que até então quem bancava eram meus pais. E eu tinha muito isso de, porra, eu preciso ganhar minha grana para me sustentar, para me manter, para ter minha independência. Massa. É importante destacar isso para quem está ouvindo, porque o que você faz hoje tem total conexão com essa sua posição de querer se bancar, né? A gente vai saber isso mais para frente, tá bom? Eu já sei, claro, mas vocês vão saber mais para frente. Você ficou quanto tempo nessa agência? Foi entre 1 ano e meio a 2 anos, não lembro exatamente. Porque em seguida eu tinha recebido um convite para trabalhar na agência de marketing digital, que aí já era um campo que eu queria explorar mais, aprender um pouco mais, né, no dia a dia. E como que foi essa experiência agora focada em digital, né? Porque quando você estava na primeira agência, pelo que você falou, você fazia muito papel, né? Tinha muita papelaria e tal. Isso. E como foi essa virada de chave para você? Foi uma virada muito importante, porque até então eu não tinha experiência com criação para digital, né? Tinha vontade de aprender mais, de explorar, mas como a gente criava muito material para off, né? Na agência que eu estava trabalhando, eu não tinha essa experiência e foi lá que eu comecei a abrir mais a mente e aprender mais coisas. E aí volta aquela questão de ter pessoas, né, importantes, né, ao longo da nossa jornada, que foi lá também que eu tive a sorte de cruzar com pessoas que até hoje eu guardo assim com muito carinho e sempre busco manter perto de mim, porque são pessoas que eu cresci junto profissionalmente, né? Massa. Inclusive, foi lá que a gente se conheceu de verdade, depois da gente ter se esbarrado na faculdade. Exato, parece aqueles filmes de romance, né, que a gente vai de pouquinho em pouquinho se cruzando ali, troca aqueles olhares, até que finalmente o casal fica junto. Até que tem um casamento. Gente, não foi o nosso casamento, tá? Mas nós somos um dos casais de padrinhos de uma grande amiga nossa. Que eu vou Verdade. falar. Ela vai ouvir esse episódio. Beijo, Bruna. Beijo, Beijo, Nestor. Bruna. Beijo, Nestor, lindo, maravilhoso. E me conta quanto tempo você ficou nessa agência, como que você se sentiu agora trabalhando com o digital mesmo, né? Fazendo o negócio ali na hora, publicando na hora, vendo as pessoas interagirem com aquilo. Como é que você se sentia quando via o teu trabalho sendo reconhecido mais rápido e mais próximo também? Ah, foi legal. Foi uma fase também que eu comecei a gostar muito de ilustração vetorial, né? Ilustração não é meu forte, mas naquela época eu tinha liberdade criativa, né? Nessa agência para experimentar, propor coisas novas. A gente tinha uma troca muito grande tivemos uma ideia aqui legal, vamos fazer? Vamos. Aí a gente fazia, e era legal porque tinha um retorno, né? Geralmente, quando a gente faz uma coisa que a gente acredita e ser uma ideia em potencial, né? Uma oportunidade, é muito massa quando a galera recebe isso bem, né? Ainda mais no digital, que as coisas acontecem muito rápido. E quando a gente está se divertindo também, né? Porque eu lembro de alguns cases legais que a gente chegou a fazer, que a gente pensava na zoeira, a gente publicava na zoeira e dava um resultado muito grande para o cliente. Exatamente. Muito divertido. E você ficou quanto tempo nessa agência? Foi 1 ano e 9 meses, mais ou menos. E depois de lá você foi para outra agência. Você tem uma grande caminhada em agência, né? Eu passei por algumas agências. Eu recebi um convite para trabalhar em outra agência de marketing digital, né? E foi onde eu passei um período mais extenso, de quase 3 anos.
E também eu me sentia muito à vontade para criar, para propor. E trabalhando em agência de marketing digital, a gente acaba se acostumando com o ritmo, né? Que é muito insano, assim, é muita quantidade e requer agilidade. E nessas agências que eu passei foi onde eu desenvolvi esse lado meu de tentar resolver da melhor forma dentro do menor espaço de tempo possível, porque a gente precisava entregar muita coisa, né? E com qualidade. Porque apesar de ser entrega de dia a dia, a gente preza muito por qualidade, né? Para entregar uma coisa legal, que deixe o cliente satisfeito e traga retorno para o cliente. E é uma das coisas que até hoje eu recebo esses feedback por onde eu passo, que eu tenho uma entrega muito rápida e com qualidade, sabe? E é legal também porque nessa experiência que a gente também chegou a trabalhar juntos nessa segunda agência, a gente pensava muito em resultado financeiro para o cliente, né? Então, na primeira era uma coisa mais de lembrança de marca e tal, e Isso, nessa agora a gente tinha muito. A gente precisa levar a gente para o site, porque as pessoas precisam comprar no site, precisam comprar, precisam solicitar alguma coisa, tá? Algum orçamento. E a gente começou a ter uma pegada um pouco diferente, né? De que a gente começava a precisar casar a diversão e um resultado que o cliente estava querendo, que ele estava na agência para isso, né, especificamente. exato. E se aprofundar em outros assuntos e que a gente, pelo menos eu, não tinha ainda conhecimento, né? Que era a jornada do cliente, o embalde, essas coisas que envolvem o digital. Sim, sem dúvida. E depois desses 3 anos, o que aconteceu com você? Você foi para outra agência? Aí que eu recebi o convite para trabalhar em uma agência de publicidade, né? Que era uma agência renomada e tinha uma pegada muito diferente do que tudo que eu já tinha passado, né? Era uma agência com aquele perfil de agência premiada, perfil diferente da agência de marketing digital, né? Uhum, E eu entendia muito como eu já estava meio que na minha zona de conforto ali, né? Nessa agência que eu estava trabalhando. E eu sentia muita necessidade de começar a me incomodar. Eu estar fazendo sempre a mesma coisa, porque acaba sendo um trabalho muito maçante, né? Muito repetitivo. E eu tava me sentindo, na verdade, uma máquina. E eu não queria isso. Queria dar um rebuliço na minha vida e ir evoluindo cada vez mais. E foi quando eu recebi esse convite. E eu não pensei duas vezes em aceitar, né? Aceitei de cara. Não por grana, mas por experiência. E foi onde eu aprendi mais coisas que até então eu não tinha conhecimento, né? Desenvolver campanha, acompanhar gravação de filme, e, enfim, essas coisas que a gente pega em campanha mais maçante, digamos massa. assim. Acho que a partir dessa experiência, a tua carreira ela teve uma mudança importante para você, né? Então, deixa eu fazer logo umas perguntas sobre essa experiência daqui para trás, do que a gente falou até agora, tá? Certo. Você consegue pensar num case teu que foi muito massa e alguma coisa que aconteceu nessa tua experiência que você poderia dar dica para as pessoas que estão ouvindo para que elas não passem pela mesma coisa? Então, peraí, por partes. Primeiro, um case muito massa teu. Teve um trabalho que eu tenho um carinho muito grande por ele e ele deu um up, assim, no meu... Tanto no Behance, né? Para quem não conhece, o Behance é uma das plataformas de criativos, né? Não, no início eu achava que era muito voltada para o design, mas hoje é para um público mais profissionais mais diversos, né? Fotografia, ilustrador, profissional de 3D, enfim. E esse case que eu vou citar é o do eMusic 2019, que foi uma coisa muito massa de desenvolver, de criar. Eu tive muita liberdade criativa. A gente tinha passado por alguns diretores de arte, né? Eu acredito que passou por 2 ou 3 diretores de arte e o cliente não tinha gostado. E foi para minha mão e foi aprovado de primeira. E realmente eu considero um trabalho muito importante porque gerou muito, eu tive muito feedback positivo. É, e até hoje esse case vem sendo copiado. Eu recebo muita mensagem de seguidores que mandam prints, né? Olha, parece muito com aquela campanha que tu fez pro eMusic.
Mas antes eu ficava até chateada, né? Ficava com raiva, putaça, por estarem copiando meu trabalho e tal. Mas hoje eu vejo como uma coisa que é normal. Quando você faz algo bom, a tendência é que as pessoas tentem replicar, né? Tá, e tem alguma coisa que você queria dar dica, você possa, na verdade, dar dica para as pessoas para que elas evitem passar por essa mesma coisa que você passou? Na verdade, é levar levar na esportiva, né? Não é porque, claro, que ninguém gosta de ter seu trabalho copiado, mas eu vejo muito como uma coisa que é natural e não tem como você controlar. Então, é tentar não se estressar, tentar conversar com a pessoa, né? Porque também muitas vezes ocorre desse designer, ele copia, mas ele não tem essa noção, né? Ah, eu achei isso aqui, pegou a referência na internet, fez igual, tentou reproduzir da mesma forma, né? Cores, fontes, enfim, padrão, e ele não tem essa noção de que o que ele está fazendo é errado. Às vezes já aconteceu de até o próprio design me mandar como se fosse uma homenagem, sabe? Já Meu recebi Deus. da minha. Inclusive, foi uma coisa engraçada que aconteceu e aí eu só ri, né? Porque esse cara, ele não é nem do Brasil, se eu não me engano, é da Arábia. E ele me mandou um link do Behance dele no projeto. E eu, putz, antes de abrir, eu já identifiquei logo de cara que ele tinha copiado a minha marca pessoal, né? E eu, putz, fiquei puta, né? Aí joguei a mensagem dele no Google Tradutor, né? Porque nem o inglês a gente domina, né? Ainda, mas é outra coisa, isso aí já é outro assunto. Joguei a mensagem dele e ele dizia: Olha, eu te acompanho há bastante tempo, achei tua marca muito massa, você é uma referência para mim, e agora eu fiz esse projeto aqui, mas eu tive o seu como inspiração e não sei o que, sabe? Essa conversa. E eu, Meu legal, Deus. mas cuidado, né? Tem que saber separar o que é uma referência do que você quer fazer, né? Não é bem aí o caminho. E aí foi aí também que eu tive o cuidado maior de proteger as minhas criações, né? Fui atrás de registrar minha marca para ter esse zelo maior, né? Legalmente protegida. Agora sim, né? E me fala como foi essa tua. Você falou que foi muito massa a tua experiência nessa primeira grande agência, né? Uhum. Que a agência que fazia muita campanha pensando em premiações e tal. E o que que você consegue tirar de massa que teve nessa tua experiência? E o que você fez depois da agência também? Nessa, nessa experiência, eu considero muito importante a troca com diretores de arte, né? Porque a direção de arte e o design são caminhos, assim, são próximos, obviamente, uma coisa pode envolver a outra, mas a direção de arte, ela abrange muita coisa, né? A ter um olhar mais diferenciado para a produção de filmes, um olhar mais diferenciado para a fotografia, para os detalhes da produção, né? Figurino, para tipo de modelo que você vai escolher para sua campanha, enfim, é um negócio mais cuidadoso. Mais complexo também, né? Exato. Massa. E você ficou quanto tempo nessa agência? Eu fiquei menos de um ano. Aí de lá eu fui para outra agência que tinha mais ou menos a mesma pegada. Eu fui pulando de agência em agência, mas assim, porque eu fui percebendo que eu não estava me encontrando, sabe? Dava um ano ali de agência e eu sentia como se tivesse faltando algo. E eu estava buscando, nessa troca de agência, estava buscando algo que eu ficasse mais completa, né? Mais feliz. E você já pegava freela nessa época? Sim, desde sempre eu pegava freela. E o meu sonho, né, desde então era tocar a minha carreira profissional como freelancer, né? Uhum. Porque o que passou a me incomodar nas agências que eu passei é que antes da minha peça, da minha campanha ir para um cliente, eu era muito paudada, sabe? Passava por muitas opiniões, muitos pitacos. Ah, muda isso, muda aquilo, isso não tá legal, vamos fazer assim. Quando a gente tem um direcionamento mais objetivo, isso não incomoda, né? Quando é uma crítica construtiva, né? Digamos assim.
para tornar aquela peça, aquela campanha, aquela tua ideia, a criação melhor e mais funcional para o cliente, a gente, claro, não se incomoda, mas eu percebo que era muito de achismo, de gosto pessoal, sabe? Na maioria das vezes. E isso me incomodava muito, porque eu sentia como se eu não tivesse propondo, não tivesse entregando uma coisa com qualidade, uma coisa legal. E eu queria que o cliente visse o que eu estava entregando, sabe? Uhum. O que foi que precisou acontecer com você para você falar: chega, não quero mais agência, vou me organizar, vou tocar minha vida como freelancer? O que foi que aconteceu com você? Então, a última experiência em agência que eu tive, que não faz muito tempo, foi no final, não, foi no meio do ano passado, na pandemia, né? Eu já estava muito frustrada, né? E nessa experiência eu já estava muito insatisfeita com o que eu estava fazendo, porque eu não tinha nenhuma liberdade criativa, não pegava, não tinha sorte de pegar jobs que fossem legais, divertidos, era muita coisa de. Vou citar aqui um exemplo, mas eu criava muito apresentação, por exemplo, sabe? E eu não via isso como algo relevante para mim, entendeu? Uhum. E isso me frustrava. E comecei a ter crise de ansiedade, comecei a ficar inquieta e coisas que não tinham acontecido anteriormente. Óbvio que a pandemia, né, elevou tudo isso. Uhum. Tudo ficou maior, tudo ficou mais dolorido, mais intenso, enfim. E eu não sabia o que é que eu ia fazer e comecei a me planejar. Pô, daqui a tantos meses, por exemplo, no final do ano, vou pedir demissão e vou tocar minha carreira como freelance. Vou atrás de clientes, vou atrás de investir em criação de marcas, que era o que eu realmente amo fazer desde sempre. E só que não foi como eu planejava, né? Eu fui demitida. Fui demitida e eu tive que encarar isso como um sinal, porque, porra, as coisas acontecem na hora que tem para acontecer. Eu sempre acreditei nisso. E Uhum. se isso aconteceu, agora eu vou ter que ter coragem de fazer tudo que eu sonhei, essa oportunidade. E foi quando eu comecei a investir na minha marca pessoal, cuidar melhor do meu Instagram, né, que é uma das vitrines que a gente tem hoje. E ter um zelo maior com as minhas coisas. Eu tive a sorte também de ser muito indicada, sabe? Eu não precisei ainda bater na porta de cliente, mandar e-mail, oferecer meu peixe, sabe? Porque Uhum. muitos clientes me procuram. Ah, fulano te indicou teu trabalho, eu vi teu trabalho e vi que é legal. Ah, eu te achei no Behance, eu queria fazer um trabalho contigo. Essas coisas. Massa. E você tá falando agora. Beleza, a gente chegou agora onde a Tamara tá. Você lembra qual foi o seu primeiro freela? Nossa, cara, eu não lembro. Eu lembro de um muito antigo, que foi a criação de uma marca para uma tia, sabe? Tia do meu primo, na Uhum. verdade. Que era uma criação de uma marca para um ateliê dela. Nossa. E, e aí foi uma marca que. Ai, meu Deus, qualquer dia desse eu vou ter que expor esses trabalhos antigos, porque o pessoal acha que a gente já nasce sabendo, né? Mas não, o negócio começa bem feio, bem feio. E a Pois gente vai, é. vai evoluindo com o tempo. Pois é. E compara esse primeiro freela que você pegou com o mais recente que você fez. O que que você vê de evolução? Cara, é brusca, assim, o negócio é. Graças a Deus que é bem evidente a evolução, né? Porque, por exemplo, eu tinha. Essa minha timidez me impedia de fazer várias coisas, e uma delas era apresentar projetos, né? Na escola eu também era aquela que ficava segurando o cartaz, ficava com o cartaz no rosto para não aparecer, né? Na faculdade eu preferia fazer todo o trabalho criativo, do trabalho braçal, para a minha dupla apresentar o projeto para mim, para não ter que falar. Uhum. E uma das coisas que eu venho fazendo é fazer questão de fazer uma videochamada com o cliente para apresentar o projeto, sabe? Porque a gente acaba percebendo que quando a gente envia uma apresentação, a gente gasta tempo, gasta.
cuidado, se atém a todos os detalhes possíveis para a apresentação ficar completa e linda, né? Mas quando a gente envia por e-mail, o cliente vai rolar a apresentação para a parte que ele quer, ele vai ver a marca pronta, ele vai pular todo o processo. E vai ver o Depois, quanto isso, custa também, né? depois que ele depois que ele vê a marca, aí ele vai voltar. Talvez ele nem leia o que a gente coloca na apresentação, mas eu percebo que eu consigo me soltar e explicar melhor, né? De uma forma mais leve, mais simpática e prender a atenção do cliente quando eu estou apresentando. E tem coisas que também passam batida, por mais que a gente explique na apresentação que aquele símbolo simboliza tal coisa, aquela tipografia a gente escolheu por causa disso, o cliente, ele às vezes não entende. E quando a gente explica, ele, se você não tivesse falado isso, eu não teria percebido. E aí a gente começa a conquistar. Ah, entendi. Maura, me fala assim, como é que você enxerga o mercado de trabalho, porque você faz parte dele, né? Como é que você enxerga o mercado de trabalho voltado para uma diretora de arte que está ouvindo a gente, que ela se interesse pelo assunto e que ela tem um pouco de receio de seguir, porque é uma área que a gente vê muitos diretores de arte, né? Muitos homens com Uhum. campanhas, não sei o quê, ganhando prêmio, taraná. Como é que você, que é uma diretora de arte, é uma pessoa super conceituada, que tem uns trabalhos assim incríveis, tem uma puta experiência, como é que você enxerga o mercado de trabalho para o público feminino? Eu acho que tem surgido muitas oportunidades, sabe? O mercado, eu ainda acho que a grande maioria é homem, óbvio, mas que as mulheres vêm ganhando cada vez mais força, cada vez mais espaço. E apesar de a gente ter muita cabeça machista aí por trás, tem muitos donos de agência entendendo esse movimento, sabe? Agora, durante a pandemia, surgiram muitas oportunidades, pelo menos para mim, muitos profissionais me procuraram porque queriam uma mulher criativa para botar uma cabeça feminina, né, com novas ideias para somar a equipe. Eu vejo esse movimento deles entenderem que muita mulher é mais foda do que do que esses cabras aí que se acham o dono da publicidade, o dono da direção de arte, o dono do design, sabe? Uhum. Massa. E teve outra coisa que você falou também, que eu acho que é super importante falar para as pessoas. Você falou um pouco da sua relação com o inglês. Como é que tá essa relação Tamara e língua inglesa hoje? Minha nossa, se a minha mãe escutasse essa pergunta, ela vinha puxar minha orelha e dizer: tá vendo, Tamara? Tá vendo? Tá péssima, péssima. Eu nunca fui uma pessoa de conseguir me concentrar assim, numa leitura grande e contínua, sabe? E o inglês eu considero muito importante mesmo. Inclusive, eu já perdi oportunidades de trabalho por conta da falta do inglês. Mas é uma coisa que, para mim, eu sinto muita dificuldade, mas eu vou estudar e vou aprender o inglês, porque, enfim, né? Se a gente quer crescer, tem que botar pra frente isso aí. Sim, então assim, já pega essa como uma dica para quem tá ouvindo, aproveita esse momento e fala para as pessoas que outras dicas você tem para quem tá pensando em seguir a carreira pela área, em mudar um pouco o caminho da carreira e pela área de direção de arte e tal, de design. Que dica você separou para essas pessoas que estão ouvindo a gente? Então, tem uma plataforma que eu já citei, né? Que inclusive é bem conhecida, mas eu acredito que ainda tenham. Quem deve estar aí estudando ainda, talvez não conheça, que é o Behance, né? Que ele não só serve para você publicar seu trabalho, mas ele é uma grande janela, porque tem profissionais e empresários de toda parte do mundo. Inclusive, eu já fiz trabalhos gringo por causa do Behance. E é onde eu busco a maior parte das referências, não só no Behance, obviamente, mas ele é uma das que eu sou mais acostumada a usar e que eu uso no meu dia a dia. Que tipo de ferramenta você usa enquanto freelancer em tempo integral, né? O que que você usa para poder se organizar as tuas demandas, organizar a tua vida financeira e tal? O que que você mexe no dia a dia? No dia a dia eu uso muito Trello para me organizar, tanto
profissional quanto pessoal, né? Eu acho ele muito simples, muito fácil e a cara dele é simpática, assim, é fácil de você aprender a mexer e se acostumar. E eu sou muito fã dos aplicativos do Google, né? Eu uso muito o Google Docs, as apresentações e planilhas também para me organizar financeiramente. Maura, me conta qual que é a tua relação com música e com o teu trabalho também. Você vê que a gente tem muitas relações aqui quando a gente fala do teu trabalho, né? Mas qual é a tua relação pessoal com música e com o que você faz, o que foi que aconteceu na tua vida? Eu sou uma pessoa bem eclética, gosto de tudo, tudo, tudo mesmo. Desde Sandy Júnior até Raça Negra, forró, rap, enfim. Mas tem duas historinhas que eu acho que são legais de contar aqui pra galera. Uma delas é que quando eu estava nessa primeira agência que eu trabalhei de marketing digital, eu já fazia algumas artezinhas, né, jogava na internet e tal. E eu tava numa época que eu tava gostando muito de rap nacional. Escutava muito Criolo, Emicida, Projota, Rashid, enfim. Eram coisas que eu escutava muito e escuto ainda até hoje. Mas aconteceu o seguinte, eu fazia algumas artes, jogava nas redes e marcava, né? E acabou que o Projota, que eu era muito fã, pessoal, não me cancela, tá? Eu já sei a decepção, o tombo que foi de todo mundo com esse Big Brother. Mas na época, eu, né, uma adolescente ali indo pra fase adulta, nem lembro a idade que eu tinha, mas enfim, curtia muito o som dele e pagava mó pau. E aí aconteceu que ele viu uma arte minha e entrou em contato. E eles me mandaram uma mensagem, eu me tremi todinha, dizendo que tinha achado meu trabalho legal e se eu podia fazer algumas peças para eles. Eu, claro, né? Não pensei duas vezes. Projota, meu ídolo. E aí eles perguntaram, tipo, posso te ligar? Só que até então que tava falando comigo era a namorada dele, né? Que ajudava ele a gerenciar a carreira dele e tal. E eu, pode me ligar, óbvio, né? E quando me ligou, aí ela foi super simpática e tal, eu já toda me tremendo, né? E ela falou: Ah, Tamara, legal seu trabalho, não sei o quê. A gente queria muito fazer isso com você, não sei o quê. Eu posso passar pro Thiago? Aí eu, pode. Pra quem não sabe, Thiago é o Projota. Exato. Aí quando ele falou, e aí, Tamara? Eu, né, escutava muito, eu identifiquei a voz logo de cara, porque achava que ia ser uma trollagem até então. Aí ele falou comigo, e eu não acredito que é o Projota que tá falando comigo. Foi assim, o dia da minha vida, a felicidade, né? E aí ele começou a trocar ideia comigo e tal. Enfim, aí eu consegui desenvolver uns trabalhos para eles, para divulgação, né? De show, peça de show, de participação em rádio. Foi capa de Facebook, ele me mencionou, enfim, foi ali o auge da minha carreira, eu já tava ali no céu. E aí, hoje em dia, né? Ele entrou no Big Brother e pronto, fudeu a porra toda. Todo o respeito, a gente eu não digo que acaba perdendo, porque o Big Brother, enfim, envolve muitas coisas, né? E tudo muda quando a pessoa entra lá, ainda mais tendo uma visibilidade grande como eles têm, esses artistas, né? Uhum. Mas, enfim, foi um episódio massa e até hoje eu conto essa história. E uma outra coisa relacionada à música foi um projeto que eu fiz na pandemia, né? Eu tava ali naquele momento de, putz, não tenho o que fazer, preciso ocupar minha cabeça com alguma coisa. E eu sempre gosto muito de fazer projetos experimentais, conceituais, né? Que não tem finalidade alguma. Você só faz porque você quer muito fazer, sente vontade, teve um insight e pronto. E foi um projeto que eu fiz de um box do Charlie Brown Jr., que é uma banda também que eu sou fã, assim, desde a minha infância, sabe? Por influência do meu irmão mais velho, ele sempre escutava e tal, eu acabei gostando. E aí eu fiz esse projeto que também teve muita repercussão. Os músicos, né, da banda, eles elogiaram, mandaram áudio e tal. O ex-guitarrista, né, o ex-baixista também, e eu fiquei super, super feliz com o resultado. Esse projeto, inclusive, do box do Charlie Brown Jr., só para explicar o que ele é, né? Ele é uma ideia de um box comemorativo para fãs, né? De fã feito para fãs. Que eu fujo completamente do estilo gráfico que era usado nas peças e criações do Charlie Brown Jr., né? Que era aquela coisa muito street, né? Muito grafite, aquela coisa suja. E eu fiz uma coisa mais
mais limpa, mais minimalista, e ele trata-se de um box, né, uma caixa que ele vem com um livro que conta a história de cada álbum, ali os bastidores por trás das gravações, e todos os CDs, aí vinha com a camisa comemorativa também, um shape personalizado, e enfim, é um projeto bem legal que quem entrar aí no meu portfólio vai ver. E esse projeto me rendeu muita coisa, assim, eu comecei a receber muitas propostas de trabalhos por conta dele, né? Recebi muitos feedbacks positivos e novos clientes me procuraram por conta dele. Ah, Tamara, eu vi o teu projeto do Box Charlie Brown, eu também sou muito fã, achei irado, vi que tu tem um cuidado e um cuidado estético muito legal e eu queria fazer uma marca contigo, a nossa marca e tal. E, enfim, eu sinto que quando é uma coisa que a gente faz assim, envolvida emocionalmente, né, uma coisa que vem do coração, as coisas tendem a fluir bem, a voltar para você de alguma forma. E é isso. Massa. E, Tamara, a gente está se aproximando do final. Queria, antes de te agradecer, deixa eu te pedir que fale para as pessoas como que elas conseguem te encontrar para poder trocar uma ideia, curtir teu trabalho, sem copiar, pessoal, tá? Já viu, já viu isso, mas fala como é que o pessoal consegue te encontrar. Então, eu acabei de lançar o meu site, né? Depois de um longo período aí matutando e procurando alguém para fazer, mas ele ficou bem legal e quando você entrar nele, você vai ver alguns produtos que eu comecei a criar também e alguns trabalhos. E o meu site é Tamara Maura, Tamara com TH, tá? .com. E também no meu Instagram, né? Maura Tamara. Mas eu vou deixar aqui na descrição do episódio todos os links que a gente falou aqui no episódio, tá? Deixar o site da Tamara, deixar o link também do Behance dela e também todos os links, já falei, todos os links. Tem muita coisa mais a dizer, não. Então é isso, Tamara, eu queria te agradecer do fundo do meu coração por ter aceito o convite, por ter dedicado parte do teu tempo para compartilhar com todo mundo a tua história. Muito, muito, muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite e essa oportunidade, né, de falar um pouco sobre a minha história, sobre a minha evolução e meus trabalhos. Muito obrigada, David, e um beijão, pessoal. Show de bola. E para você que tá ouvindo, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Segue nas redes sociais em @desculpapodcast. Tchau, tchau. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br. Podcast Desculpa o Atraso. Desculpa o Atraso.